Você acompanha a partir de agora e agora, Josélia. Olá para você que nos acompanha em mais uma edição do programa E Agora, Josélia. Eu sou Denise Becker e apresento esse programa para você aqui na Rádio Web Uninter. Esse programa vai ao ar toda segunda-feira às 16 horas, com reprise às 22h30. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook e também no canal do YouTube. Hoje, nós recebemos no nosso programa duas ilustres convidadas, duas meninas que vamos aqui juntas conversar e aprender um pouquinho mais sobre um assunto que está muito latente hoje, que é a questão do feminismo. Nós temos aí na nossa sociedade, ultimamente as notícias que nos chegam são de casos estarrecedores, como o último agora, sobre essa denúncia, esse estupro coletivo que essa moça lá do Rio de Janeiro sofreu. Consideramos importante levantarmos esse assunto porque fizemos uma breve pesquisa, uma enquete, antes de fazermos esse programa, para saber a dúvida das mulheres, inclusive dos homens também, que mandaram perguntas. E entre essas dúvidas, nós percebemos uma insegurança muito grande quando perguntado para algumas mulheres se elas se sentem seguras e confortáveis em dizer e afirmar que são feministas. Por isso, eu tenho aqui comigo hoje, como convidadas, a Regina Reinert, que é uma socióloga, é mestre em sociologia, e a Juliana Bertoldi, que é uma advogada criminalista. Meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada, Denise. Então, uma breve apresentação das nossas convidadas. Regina Reinert é socióloga, mestre em sociologia, professora da Uninter, aqui nos cursos de comunicação social, nas disciplinas de sociologia, estudos econômicos, étnicos, raciais e história contemporânea. Professora de direito também nas disciplinas de antropologia jurídica e sociologia jurídica. Professora de pós-graduação na FAI, Educomunicação, e no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, no ICET, Constitucionalismo e Direitos Humanos, e é militante dos direitos humanos. E a Juliana Bertoldi, advogada criminalista, graduada na Unicuritiba, é pós-graduada em Direito Público na Escola da Magistratura Federal do Paraná, e idealizadora e fundadora do coletivo feminista Pluralidade, que visa ampliar o estudo do feminismo em diversas áreas profissionais, criando um diálogo multidisciplinar entre mulheres de diferentes origens e formações acadêmicas. Também é apoiadora do projeto de empoderamento de gênero, promovido pela Comissão dos Advogados Iniciantes da OAB Paraná. O tema do nosso programa é o que é feminismo? Me explica. Então, fazendo uma breve introdução nesse assunto, o feminismo, como falei no início, é muito discutido. Existem muitas opiniões e opiniões fortes sobre o assunto e que geram muitas dúvidas. E, inclusive, também há casos de agressões em redes sociais, os casos de intolerância que nós percebemos que dominam nos comentários quando uma mulher se autonomeia feminista ou defende a causa. E muitas pessoas emitem a sua opinião acerca do assunto, julgando, agredindo, e demonstram desconhecimento do que é realmente o significado do feminismo. Então, para isso, eu peço para a Regina, socióloga, nos dar essa introdução do que é esse movimento. Basicamente, o feminismo é um movimento político, filosófico também, e que inicialmente luta para exterminar a dominação de um gênero sobre o outro, questiona o papel da mulher na sociedade e luta por essa igualdade de gênero. A desigualdade de gênero é o que gera violência doméstica e que pauta, todas as ações, inclusive do governo, religiosos e tudo mais. Juliana, no caso do coletivo que você comanda lá na Universidade, na Federal do Paraná, esse coletivo?
Na realidade, o incentivo para que o coletivo iniciasse foram contatos que eu fiz na Universidade Federal do Paraná, mas hoje o coletivo ele acontece na casa das participantes, né? A gente cicla, ele não é ligado a nenhuma instituição de ensino, ele funciona pela autogerência, né? Eu não gosto nem de falar que é o comando. Eu fui a idealizadora, mas hoje eu conto com mulheres que têm um conhecimento muito mais profundo do que o meu, e a organização é absolutamente horizontal, né? A depender do tema, a mulher que se sente mais confortável para, enfim, gerir os debates é a que vai fazer a gestão daquele debate. O propósito do coletivo, em realidade, foi gerar uma discussão multidisciplinar. Por quê? Em geral, o feminismo e as discussões, elas acabam, desse gênero, acabam ficando adstritas aos cursos de humanas, né? Então, existem coletivos nos cursos de sociologia, nos cursos de direito, e é muito mais raro que isso se estenda a cursos de outras áreas. Vendo que eu tinha uma curiosidade muito grande no tema, inclusive eu sou absolutamente iniciante, né? O meu conhecimento do feminismo ele é bastante superficial, e vendo que colegas de outras áreas tinham também essa curiosidade, esse desejo de estudar, de gerar um debate multidisciplinar, eu fiz o convite a amigas para que a gente se reunisse de fato para estudar e para discutir a questão de gênero, de dicotomia de gênero, né? A mulher hoje, a gente segue, e aí a professora pode até explicar melhor do que eu, uma série de características que nos são pré-determinadas e que impactam profissionalmente, não só na profissão como a minha, de advogada criminalista, que é uma profissão bastante tida como masculina, né? Mas como também nas meninas que cursam engenharia, nas médicas que frequentam coletivo. Então, o propósito geralmente é realmente ter essa troca, né, pautada em estudos, mas essa troca multidisciplinar sem nenhuma ligação com uma instituição, para que todas se sintam livres e bem-vindas. É uma iniciativa muito importante, né, professora? Sim. Para que nós possamos desenvolver um senso crítico. Sim, ampliar os espaços de discussão. E outra questão que eu gostaria de trocar com vocês, principalmente com a professora Regina, é que a desigualdade ela é latente. E é fruto de um passado que deixou e deixa marcas ainda, sim, atualmente, para a mulher. E a mulher era vista antigamente apenas para reprodução e um complemento do homem. E hoje a mulher assume outros papéis na sociedade e luta pelo seu espaço, pelos seus direitos. Eu gostaria que a professora falasse um pouco para nós sobre essa busca, sobre essa luta, e inclusive com os casos que acontecem de violência contra as mulheres. E também, professora, já fazendo gancho, esse mito que existe em torno do termo feminismo ser mal interpretado na sociedade. Tá, várias coisas. Sim, a sociedade, ela se estruturou, né, pelo poder desse patriarcado, à medida que a mulher, na passagem, até para ir bem no começo da história, na passagem da natureza para a sociedade, o direito era materno, porque, né, ela era a dona da prole, ela sabia que ela era mãe. Os homens não sabiam quem eram seus filhos e nem sabiam se eram pais, de fato. Mais tarde eles vêm a descobrir que são pais. E quando ele descobre isso, e através, inclusive, das relações de produção, do início da propriedade privada, ele vai criando espaços de dominação e que vão, inclusive, estruturar mesmo a esfera religiosa, a esfera do Estado. Esse controle masculino, ele vai se fortalecer, né, historicamente, e vai criar, inclusive, uma ideologia da superioridade masculina, do poder, do controle, e que se nós, mulheres, soubéssemos, né, de todo esse viés histórico, saberíamos que esse machismo, ele não se sustenta. Ele é uma teoria construída, inclusive, com o auxílio da própria ciência, né, da biologia, e são teorias elaboradas, né, numa explicação falsa da história, e que, né, ao longo dos últimos 200 anos, assim, para começar a falar sobre os primeiros movimentos feministas, né, as primeiras críticas que as mulheres vão fazer, começa lá com o Olympe de Gouges na Revolução Francesa,
elas vêm galgando, né? Quer dizer, a história do feminismo tem avanços e tem retrocessos, mas nós vamos galgando esses degraus, conquistando espaços, tentando desmistificar essa ideologia da superioridade masculina. Mas sim, somos mal interpretadas, o feminismo é mal visto, porque as próprias mulheres, né, são machistas. As próprias mulheres não se veem nos seus ambientes conquistados pelo movimento feminista, pelos movimentos feministas. Elas não se veem nos lugares de conquistas da mulher. Elas pensam que é uma coisa mais de mérito pessoal e etc. O feminismo é mal interpretado porque ele questiona dogmas religiosos, como família e como a questão de ser mãe, né? Então, quando a mulher fala que ela quer ser dona do seu corpo, que ela quer ter autonomia sobre o seu corpo, e que o seu corpo não é um campo de batalha, onde a religião põe as mãos, o Estado põe as mãos, né? Ela não deve obediência a essas esferas de poder, não deve obediência ao pai, né? Porque tem escolhas próprias, não deve obediência ao marido, porque tem escolhas próprias. Então, ela vai pisando em terrenos ainda muito consolidados na sociedade e daí a resposta é a violência. Então, né, porque quando ela questiona, por exemplo, o Estado, veja o Estatuto da Família. O Estatuto da Família é uma agressão aos direitos da mulher. O Estatuto da Família, tal como ele é colocado hoje, só compreende família o homem, a mulher e os filhos. Sendo que a nossa realidade nacional é outra. Ela é muito mais diversa. Nós temos várias formas de família, dentro feminista, que é todas as famílias, que é um projeto de inclusão, de ampliação desse conceito, né? Porque há uma disputa pelo conceito de família, né? E quem está dominando esse conceito é um Estado que não é laico, né? Que se diz laico, mas que não é, porque grupos religiosos atuam nesse Estado, e que não estão, inclusive, abertos ao debate, né, com as próprias mulheres, que são, na verdade, as donas do lugar desta fala, né? São as mulheres que devem falar, que devem ser ouvidas. E nós estamos num retrocesso muito grande, né, porque essa autonomia sobre nossos corpos, nossas escolhas, estão sempre sendo questionadas. E nós observamos também nos cargos eletivos, em que temos tanto nos cargos como deputados, senadores, são poucas as mulheres ainda. Sim. Para lutar pela causa da mulher. O direito de votar e de ser votada, que é uma conquista do movimento, ele está longe de ser pleno, né? Cadê as mulheres na política? E cadê mulheres engajadas em pautas? Porque essas coisas que eu falei sobre família, sobre a escolha da mulher em se casar, em ser mãe e ter a profissão que ela escolher, são assuntos que não são pautados pela maioria das mulheres que estão na política. Então, nós precisamos de mulheres, de fato, engajadas, feministas, que modifiquem políticas públicas em prol desta mulher, porque essa mulher sofre violência. Aliás, uma das questões, né, que sempre me perguntam, que as feministas, quer dizer, põe em xeque, né, que as feministas são destruidoras da família. Não, quem destrói a família é a violência. E essa violência doméstica é praticada pelo homem. A violência é a violência do abandono, né, de mulheres grávidas, mulheres com filhos deficientes, mulheres que envelhecem. Esta é a violência. A mulher, o feminismo, muito pelo contrário, conquistou a Lei Maria da Penha, exatamente para desvincular a violência do conceito de família. Então, essas coisas têm que ser colocadas, têm que ser debatidas, têm que ser encaradas como conquistas, né, dentro dos direitos humanos, porque também uma outra questão, até que eu vi nessa pauta que você me mandou, por que discutir o feminismo e não o humanismo? Sim, mas é a humanidade que nós estamos discutindo. Nós queremos mais humanidade, né? Porque a gente quer empatia. Só entenderemos os direitos humanos quando tivermos empatia pelo sofrimento do outro. E o problema é que esse outro, quando é mulher, dificilmente ela tem essa empatia. Nós temos empatia pelo pobre. Nós temos empatia pelo mendigo, pelo bebê, pelo animal abandonado. Mas quando é a mulher que é vítima de violência, falta esse olhar,
a gente tem uma incapacidade de se imaginar no sofrimento dessa mulher, principalmente da mulher que sofre estupro. Né? Por isso a marcha das vadias. Eu recebi uma das perguntas que a pessoa não quis se identificar, me autorizou a ler, mas não quer se identificar, claro que eu não vou dizer quem é, mas uma das questões que ela levantou é: se as mulheres já podem votar, já podem ir para o mercado de trabalho, os direitos já não são iguais, o que mais as feministas querem? Nós temos uma igualdade jurídica, mas nós não temos uma igualdade de fato na realidade. Né? Falta muito. Né? Dizer que nós estamos em pé de igualdade com os homens, nunca. Nós não temos equiparação salarial, nós não temos igualdade de salário para desempenhar o mesmo trabalho. Com certeza. Né? Muitas outras pautas. Ou seja, a autonomia está em jogo. Sim, a frase a mulher hoje pode ser o que ela quiser é válida, só que não é uma realidade. Quer dizer que nós temos agora condição de nos encararmos desta forma. Nós podemos ser o que quisermos ser, mas temos que lutar muito para que isso se concretize. Juliana, qual a tua percepção desse grupo, nesse coletivo? Quais são as principais queixas, as principais, o que vocês pontuam lá e que filtro tu pode trazer aqui para nós hoje sobre quais as mazelas maiores que as mulheres têm enfrentado nessa situação? Em primeiro lugar, a primeira dificuldade que a gente identificou é que nós somos todas mulheres privilegiadas dentro da nossa condição de mulher, né? Porque todas tivemos a oportunidade de estudo. Somos ou universitárias, ou já graduadas, pós-graduadas, mestrandas. Mesmo sendo esclarecidas, deste ponto de vista acadêmico, nós não tínhamos conhecimento algum do feminismo, né? E nós não tínhamos acesso à história da mulher. Que dificuldade foi ter acesso à história da mulher para que a gente começasse a entender quais são de fato os nossos problemas sociais, né? Porque por sermos integrantes da sociedade, muitas vezes o nosso filtro não permite que a gente identifique uma situação como sendo de violência. Ainda que esclarecidas, ainda que estudadas, identificar uma situação como sendo problemática, sendo nós parte da sociedade, foi a primeira dificuldade que a gente enfrentou, né? Uma série de violências são encaradas com naturalidade. Então, quando sentamos conversar, imbuídas desse sentimento de privilégio, nós tivemos dificuldade de identificar essas mazelas, né? Então, eu colocaria essa como a primeira mazela da nossa sociedade, né? E das mulheres. Nós não conseguimos nos identificar como hipossuficientes em uma série de campos que de fato somos, né? Hoje a mulher pode ser o que ela quiser, mas que caminho ela tem que percorrer para chegar lá? Né? Que dificuldades ela vai enfrentar para chegar num patamar masculino? Minha experiência pessoal como advogada criminal é que muitas vezes eu sofro uma série de preconceitos por ser mulher, por ser tida como mais fraca, por não ter o pulso tão firme, não ter a voz tão grossa, não ter uma série de características tidas como masculinas e fundamentais ao exercício da profissão, né? Então, as mazelas que a gente identificou, primeiramente, foi essa autoidentificação e essa dificuldade de obter material e embasamento para estudo, né? Imbuídos aí dessa discussão inicial, desse conhecimento inicial, a gente conseguiu começar a identificar algumas problemáticas, né? E, enfim, a nossa dificuldade hoje é fugir do feminismo branco, do feminismo acadêmico e do feminismo socialmente estável, né? Que é justamente a pauta política. Hoje a gente tem menos mulheres no nosso parlamento do que países do Oriente Médio, o que é um absurdo, né? É inimaginável que um país que se diz uma democracia tenha uma representatividade tão baixa e quando a tenha, como bem pontuou a professora, é uma representatividade que não, de fato, acoberta tudo que nós precisaríamos enquanto mulheres, né? E a violência, né? A violência nas suas variadas formas. Eu acho que a violência que a mulher sofre e a banalização dessa violência é a mazela principal, né? Realmente a dificuldade de empatia é muito grande, né? A gente teve esse caso de estupro, mas estupro é algo recorrente, banalizado, né? O assédio sexual é algo recorrente, banalizado. Tanto que foi levantada a pauta dentro da Comissão dos Advogados Iniciantes do abuso moral e sexual sobre a advogada iniciante, né? Que é, em geral, uma mulher, infelizmente aqui no Sul, branca, que teve oportunidades de estudo, que é uma mulher que estaria no
topo da cadeia alimentar e seria uma presa mais difícil. E ainda assim somos presas fáceis, né? Então eu resumiria todas as mazelas como a violência e a falta de empatia mesmo. E a nossa própria dificuldade de identificar essa violência, essa falta de empatia. Ok, eu vou fazer uma breve pausa e no próximo bloco nós vamos tentar responder um pouco das perguntas que foram enviadas pela enquete e que depois o ouvinte pode ter aí acesso a essas respostas com a professora Regina e com a advogada Juliana Bertoldi. Voltamos já. Você está ouvindo na Web Rádio Uninter e Agora Josélia. Estamos aqui reunidas no programa E Agora Josélia, conversando sobre o feminismo com a advogada Juliana Bertoldi e a socióloga, professora aqui da Uninter, professora Regina Reinert. No bloco anterior falamos sobre contexto histórico, contextualizamos com alguns assuntos atuais e voltamos então aqui para responder as perguntas de uma enquete que foi realizada com os nossos ouvintes e também queremos aqui fazer uma breve pausa antes de responder essas perguntas sobre os desafios que nós, mulheres, que militamos nessa causa, e eu confesso que por muitas vezes estive insegura de ter certeza de me afirmar, eu sou uma feminista, eu sou uma mulher que milita nessa causa, hoje não, mas muitas pessoas têm essa resistência. E no sentido de esse combate, esse questionamento sobre as pautas femininas, o que vocês percebem, o que precisa entre nós, mulheres, para que a gente possa evoluir nesse quesito? Eu acho que a primeira dificuldade que existe é o acesso ao conceito de feminismo, né? Que é bastante nebuloso para muita gente, inclusive já foi para mim. Né? Enxerga-se o feminismo como um antagonismo do machismo, como um espelho, né? Então, se o machismo prega a supremacia masculina, o feminismo vai pregar a supremacia feminina. Se o machismo é opressor para um lado, o feminismo será opressor para o outro. Quando, na verdade, o feminismo nega o machismo como um negativo, né? O que é branco em um é preto no outro. Então, se a gente prega a opressão em um, a gente vai estar pregando a liberdade no feminismo, né? Se o machismo fala de supremacia masculina, o feminismo vai dizer que não há essa supremacia masculina. Então, o feminismo, eu tenho uma amiga que brincou uma vez comigo em redes sociais, eu guardei isso. O feminismo é a ideia radical e revolucionária de que a mulher é um ser humano, como homem, né? Então, não existe nada de radical no feminismo, não existe nada de maluco, e eu acho que essa é a primeira dificuldade de se identificar feminista, né? Você não está assumindo nenhuma pauta específica. Anti-abortista, a favor ou contra o aborto. Você não está assumindo uma pauta específica a favor de um determinado formato de família ou outro. O feminismo ele tem diversas vertentes, diversas cores, né? O conceito básico é esse, é a igualdade de direitos sociais, políticos. Professora, e que essa vontade da mulher seja respeitada. Por isso que exatamente como você falou, o feminismo não impõe. O feminismo não vai dizer, né, somos a favor do aborto, seja. Né? A nossa questão é ser livre, né? Você faz realmente o que você quiser fazer. O machismo, enquanto um sistema de dominação, não é inverso, né? Não está no lado contrário, realmente, como a Ju falou, do feminismo. O feminismo é a libertação. O feminismo é a luta por direitos equânimes, enquanto o machismo luta pela opressão. Nós queremos nos libertar desses padrões opressores baseados em questões de gênero. Professora, tu acha que falta uma unidade, uma união das mulheres em torno dessa pauta? Como disse a Ju, elas não têm acesso. E o acesso que elas têm é um acesso errôneo. É um acesso maculado de intervenções ideológicas e que não é a pauta do feminismo. A gente estava comentando aqui no intervalo que mulheres feministas se empoderam, mulheres feministas se respeitam, não competem entre si, não ficam ali. Eu tive um tempo no meu passado de ser muito tola, de ser muito, desculpa o termo, imbecil mesmo. Eu vivia para agradar os homens, eu queria ser bonita, eu queria me arrumar para os homens. E quando eu me encontrei, tive acesso à história e o conceito do feminismo, eu me libertei totalmente desta visão.
né? Eu achava e me colocava ainda, é nós e as outras vagabundas. Então, isso no feminismo não existe. Né? A Marcha das Vadias para mim, é um movimento glorioso. Né? Se os homens entendem a nossa liberdade como ser vadias, porque sempre foi assim, você quer estudar porque você quer ser vadia, você quer se divorciar porque você quer ser vadia, quer abortar porque você quer ser vadia. Então, se essa liberdade é entendida por vocês como ser vadia, então nós somos. Então, a gente assume, a gente se aceita e a gente se ama. E o feminismo tem essa característica muito forte mesmo de aceitação, né? Eu tive a oportunidade de estar no último protesto que teve em virtude daquele lamentável acontecimento do estupro coletivo. Eu também estava lá. E o que eu percebi foi que muitas meninas viram naquele momento um momento de chorar e um momento de contar suas histórias. E houveram muitos abraços e muitas conversas entre mulheres que nunca haviam se visto. Né? Então, o feminismo, ele é pautado nesse sentimento de sororidade, né? De abraçar a mulher que está do teu lado, de empoderá-la, de encorajá-la, né? Para que ela se torne também tua aliada. Né? Um sentimento de irmandade mesmo, de empoderar a mulher que está ao meu lado é também me empoderar. Né? Se ela cresce, eu cresço também. Então, esse sentimento, assim, de encontrar uma mulher que tem essa liberdade, que está querendo empoderar e que te abraça e que você pode abraçar também, para mim, é o suprassumo do feminismo. Né? Esse sentimento de empoderamento e sororidade. Uma das perguntas que eu tenho aqui comigo, e sintam-se à vontade aqui para a gente debater sobre elas, mas uma das questões levantadas foi por que algumas mulheres não aceitam o feminismo. Eu acho que elas pensam, porque o fato delas terem a liberdade que elas já usufruem na sociedade já são conquistas. Também não sei se eu comentei, acho que antes aqui com a Ju, elas não se veem como pessoas que conquistaram essa liberdade graças a uma luta, e essa luta é das mulheres. Elas não se percebem nesse contexto, porque elas estão presas a ideologias, né, cuja moral é religiosa e que define muito bem os papéis do que é ser a mulher boa. Acho que a definição de mulher honesta saiu há pouco tempo do Código Penal. Imagine, mulher honesta. Mulher honesta é aquela que fica no lar. Eu, na verdade, eu até digo que eu já era feminista sem saber desse movimento, porque eu sempre rejeitei certos padrões idealizados da conduta da mulher. Eu não vi o casamento como uma coisa que teria que acontecer e alguma coisa idealizada. Esses modelos ideais eu sempre rechacei. Eu não queria, inclusive, nem ser mãe, uma escolha minha. E, enfim, me casei porque vi no meu casamento a possibilidade de eu não precisar mudar de personalidade, de adotar uma personalidade que eu não queria, de ser aquela mulher do lar, porque eu nunca fui. Eu nunca fui do lar, eu não sei cozinhar, não gosto de cozinhar e adoro mulheres que saibam cozinhar, porque me dou bem. Então, sim, essas mulheres também usufruem dessas conquistas, basta que elas se percebam nesse contexto, né? Pegando um gancho da tua resposta, também a outra pergunta é sobre o feminismo e o cristianismo, colocado aqui como duas coisas opostas. Olha, sim. Até uma aluna me falou que ela se sentia muito agredida e desrespeitada porque no movimento que ela viu pela televisão, a mulher estava fazendo uso de um crucifixo, que eu não lembro bem qual era o gestual ali, e ela ficou muito indignada. E eu fiz ela lembrar de Max Weber, quando Weber fala que para entendermos a ação social, nós temos que entender o sentido dessa ação. E quem tem a propriedade do sentido é aquele que age. Porque nós nunca entenderemos o outro pelos nossos sentidos. Isso é empatia. Nós temos que atingir o significado da ação daquele sujeito, porque é subjetivo, porque pertence a ele. E no caso da cruz, a cruz é o símbolo máximo do cristianismo. E o cristianismo é uma religião de opressão da mulher. É o cristianismo que construiu esse modelo idealizado da mulher. É uma mulher que se anula para que o homem apareça. Tanto que na primeira onda do feminismo, que surgiu nos Estados Unidos, a primeira crítica foi essa opressão do lar. Né? Ela já consegue discutir isso. Depois ela passa para a autonomia política, né? de poder votar, são as sufragistas. Então, sim, é uma luta. Qual a tua posição sobre isso, Juliana?
Eu recebo muito esse questionamento por me identificar como feminista e me identificar também como cristã, né? Eu acho que essa questão ela é bastante complexa porque ela envolve a separação do que é a estrutura de poder da igreja do que é o conteúdo bíblico, por exemplo, né? Que são coisas totalmente apartadas, tanto é que do mesmo livro bíblico surgiram uma variedade de religiões por interpretações diversas. Então, essa é uma pergunta que eu recebo e que eu respondo dizendo que eu não acredito que a minha posição religiosa e a minha posição política, elas conflitem, né? Não da percepção que eu tenho do que é o ensinamento do cristianismo, né? Jesus Cristo foi o sujeito que impediu uma mulher adulta de ser apedrejada, né? Numa época em que isso era inimaginável. Um homem se interpelar para proteger a vadia, justamente, né? Um homem que se dizia o Filho de Deus e que eu creio, criança pessoal minha, que foi de fato o Filho de Deus. Então, eu vejo o posicionamento de Jesus na situação como um posicionamento feminista, né? Ou pró-feminista. Porque você tem a liberdade de interpretar, né? Porque o cristianismo não é dogma para ela, como então, é para uns. Então, eu vejo essa situação como uma situação em que ele a enxergou como um ser humano, como um igual, né? E se o feminismo é a luta por igualdade e Jesus agiu no intuito de igualdade, eu não vejo conflito na minha posição religiosa com a minha posição ideológica e política. Mas esse assunto, de fato, é complexo e renderia uma série de programas desse. É verdade. Eu respeito também as posições religiosas, porque elas fazem parte. Eu não sou religiosa, mas entendo perfeitamente essas posições, desde que essas posições não estejam no Estado, desde que elas não pautem, mesmo quando tem essa liberdade de interpretação, né? Daí a religião, no caso, é uma questão de âmbito privado, e esse Estado laico pelo qual nós lutamos não pode ter nenhuma ideologia religiosa, porque daí, nesse caso, o cristianismo é um impeditivo. As leis de impedimento são leis de impedimento moral e que atuam sobre o corpo da mulher. E há uma confusão muito grande entre o indivíduo, ter a consciência dele social e política do estado em que ele está e que ele vive e ele querer contextualizar tudo isso dentro da Bíblia ou do cristianismo ou do catolicismo ou de qualquer que seja a religião. Concordo também com vocês nesse sentido. Qual o papel masculino nesse movimento? Ele é Ele é bem-vindo. Sim, bem-vindo, é copartícipe. Ele não pode sentir, né, o que nós sentimos, né, a violência. Mesmo eu nunca tive agressão física, mas eu sei o que é uma pressão psicológica, tanto de pai quanto de marido, quanto de homens em geral, né, chefes e tudo mais. Os homens são bem-vindos no papel de que eles podem ajudar a conscientizar e ficar do nosso lado quando nós tivermos essas posições, né? Porque essa questão do estupro, né, coletivo no Rio de Janeiro, e como disse a Ju, foi tão banalizado que ele viralizou nas redes e enquanto o feminismo não tomou uma posição, a coisa ia ficar por isso mesmo. A menina nem estava pensando em denunciar, porque isso não está na consciência de que é uma violência, mas vai passar, e sempre foi assim. Quando você fala sempre foi assim, você está criando uma ideologia, está criando um preconceito e que se retroalimenta e que não tem mais fim. Então, os homens são bem-vindos, sim, né, a partir do momento em que eles critiquem seus colegas, quando passam a mulher e eles né, mexeram com essa mulher, porque nada deve ser feito a uma mulher sem o seu consentimento. E se o homem já é copartícipe dessa ideia, um abraço para ele, seja bem-vindo. Essa questão é bastante polêmica no feminismo, porque algumas vertentes, elas excluem por completo a participação masculina, né? Então, isso criou um mito de que o homem não é bem-vindo, de que o homem é rechaçado. Ela exclui o homem do lugar da fala. Exato. Mas ela aceita isso que eu ia esclarecer. Que esse mito foi criado nesse sentido, mas, na verdade, exclui-se o homem do protagonismo por ele não ser mulher. Sim. Né? É bastante lógico. Você não tem como falar da proteção das baleias do ponto de vista do mico-leão, porque são coisas completamente diferentes, né? Eu uso esse exemplo, que é um exemplo tosco, mas... enfim, as pessoas têm essa dificuldade de entender que se a gente está falando de mulheres, para mulheres e com mulheres, o protagonismo é feminino. O que não significa que o homem não seja bem-vindo, justamente para trazer esclarecimento e para fazer
a defesa, enfim, desses ideais. Para encerrarmos, então, esse quadro de perguntas, já nos encaminhando para o final do nosso programa, uma última pergunta que foi levantada é por que, geralmente, se uma pessoa concorda com algumas coisas do que prega o feminismo, ela é considerada uma pessoa machista? Ou quando a pessoa não concorda com o feminismo, ela é considerada machista? É a pergunta. E também eu acho que aqui entra um pouco a questão da intolerância, né, que nós temos hoje de... Ela compactua, ela foi criada assim. Ela foi criada nesse sistema. Nós fomos todas machistas, até um certo momento da vida. Até que a gente percebe. Essas mulheres que, no caso, as que não concordam com o feminismo, são assim, elas são taxadas de machistas porque elas concordam com a dominação. Elas acham que elas precisam, que elas são a parte fraca, que elas são seres fragilizados e que o homem pode protegê-las e deve protegê-las. Então, elas se sentem bem nesse papel de subserviência. E talvez não se vejam como protagonistas. Elas, né, o sistema machista é tão intenso, é tão ideologicamente, os locais são todos impregnados dessa ideologia, e que a gente acha bonito, né? Precisamos ter um macho que nos proteja. E ao passo que a mulher, quando ela é deixada no seu protagonismo, ela vai ter que cavar seu caminho. E não tem nada mais lindo do que isso. Você não tem que ficar na dependência de pai, de marido, porque isso te limita. A nossa educação é uma educação diferenciada da do menino. Enquanto o menino é ensinado de uma certa forma, por isso que nós lutamos também pela igualdade na educação. A mulher é ensinada a ser frágil, a esperar o marido. E o outro não, é ensinado a ir à luta. Pega pelos brinquedos. Enquanto a menina tem uma bonequinha, que é um fogãozinho, sei lá o que desperta de cognição nisso, o menino já tem um videogame, ele já tem mais estímulos. Por que as mulheres não estão na engenharia, então? Porque elas não se acham competentes. Então, existem profissões para homem, profissões para as mulheres. E isso tem que ser desmanchado. As mulheres são tão competentes quanto, só que não sabem do seu potencial. Eu acho essa pergunta interessante no seguinte, por que se eu discordo de parte do feminismo eu sou tido como machista? Porque você é machista. Né? Se o feminismo é a luta por igualdade de direitos, não existe mais ou menos igual. Ou é igual ou não é. Né? Então, se você discorda em alguma medida de que a mulher não deve ter direitos iguais aos dos homens, você cai no machismo. Né? Você pode discordar de uma vertente feminista, como eu discordo e como toda feminista vai discordar, porque você não tem como se afiliar a todas as vertentes. Né? Mas do conceito básico, se em algum momento você discorda, não é questão de intolerância, é questão de lógica. Né? Se o feminismo é a busca por igualdade e você é contra a igualdade social, a igualdade política, a igualdade econômica, a igualdade de gênero, você está saindo do feminismo e caindo no machismo. Então, por que te acha machista? Porque você está sendo machista, né? Você não sabe, mas você está sendo machista. E não somos inimigas dos homens, né? Então, eu ia dizer isso, né? Porque existe aquela questão também, vamos tacar fogo nos homens, não precisamos deles para nada, somos nós e pronto. Isso não é isso empoderar mulheres, de forma alguma. De jeito nenhum. Esse discurso é aquilo, né? Quando existe uma força puxando a corda de um lado, o lado contrário tem um desespero de fazer uma força igual do outro, né? Para tentar alcançar uma igualdade. Então, é natural que alguns grupos feministas, algumas mulheres um pouco menos esclarecidas, de repente, enveredem para a violência contrária, tentando fazer um contraponto. Né? Mas isso não tem relação com o feminismo propriamente dito. Né? E elas chamam essas mulheres de feministas de revoltadas, né? Mal amadas, precisam disso, daquilo, falta daquilo e daquilo outro. Ou desequilibradas. Sim, elas, na verdade, até as feministas podem ser revoltadas, sim. Elas se revoltam contra a violência, a desigualdade, mas a revolta não é um fim. Elas não são revoltadas em si mesmas. A revolta é um meio, né, de discurso, de empoderamento. E eu acredito que todo o processo de desconstrução de conceitos que a gente carrega ao longo de uma vida inteira e que à medida que vai tendo uma aproximação com o conhecimento, vai tendo aproximação do que é a realidade mesmo, os conceitos, os significados, e na prática vivenciando, isso é um processo doloroso.
Eu creio que para conseguir se Sim, desvencilhar de desconstrução, dogmas, de conceitos, não é fácil também. É né? difícil. É um processo... Eu estou em processo de desconstrução. Eu me pego ainda em momentos machistas. Né? Principalmente eu olhando para uma outra. Ainda tenho aqueles modelos, mas eles são imediatamente identificados e enxutados. Meninas, então para encerrar o nosso programa, eu gostaria que vocês deixassem um recado final. Professora, quer deixar uma mensagem final para nossas amigas que estão nos ouvindo e para os homens também, e a Juliana também fazer um recado final, deixar algum contato de vocês para alguma dúvida? Eu quero dizer assim que para as nossas amigas mulheres que acham que não são feministas, a partir do momento que elas concordem que a mulher deve ter suas escolhas, que a mulher deve ter a equiparação salarial, que ela deve ter igualdade de gênero, que os filhos devem ser criados e cuidados igualmente pelo pai e pela mãe, e que ela não deve sofrer violência por ter se recusado a fazer sexo, não sofrer violência por ter se recusado a obedecer a uma ordem. Se ela concorda com isso, quero dizer para ela que seja bem-vinda, porque ela é uma feminista. E que não é fácil, porque, na verdade, você assume uma série de injeções. Inclusive, eu estava comentando com você antes do programa que a gente sofre violência, né, das próprias mulheres, dos homens, quando a gente se define. Inclusive nas redes sociais. Tá até meio inseguro você falar assim, sim, eu sofri violência essa semana. E de uma pessoa que eu não esperava, né, devidamente bloqueada agora. Mas esse é o recado. Eu quero porque a vida é uma luta, tudo foi uma luta. Todas as conquistas, os direitos sociais, né, do pobre, do negro, do gay, do trans. E nós estamos também nessa luta porque nós somos minoria. Obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Acho que o meu recado final é também nesse sentido, né? O feminismo, ele não é radical, ele não é revolucionário por conceito, não deveria ser, pelo menos, né? Porque é realmente essa ideia de igualdade, de que a mulher ela está em pé de igualdade completa com o homem, nesses aspectos sociais, políticos e econômicos. Né? Então, saiam do armário ideológico, né? Não fiquem presos a essas falácias que falam do feminismo, busquem se informar. Né? Eu só recebi, a alegria de ter formado o coletivo, formei o coletivo enquanto leiga, né? Chamei amigas para estudar comigo e hoje eu tenho companheiras, eu tenho amigas, eu tenho mulheres empoderadas que estão aí em sociedade para empoderar também aquelas que estão à volta delas. Então, se mobilizem. Né? Se mobilizem para o estudo, se mobilizem politicamente, porque a gente precisa de mulheres empoderadas. E gostaria de deixar um recado para os homens também, né? De que não tenham medo do feminismo. Né? Se alguém está te explicando o que escute, tenha a abertura de pelo menos ouvir, porque você pode se surpreender, como muitos já falaram para mim que estavam surpresos, que é só isso. Né? Então, que é lindo. Que seja, e é lindo, que seja quebrado esse preconceito com o feminismo e seja dada uma abertura, porque ele é necessário e ele é extremamente simples em conceituação. Até porque os homens também são vítimas do machismo. Eles também já têm seus papéis, né, definidos a priori, que pesam nas suas costas. Sim. E quando eles querem se libertar disso, ou têm outros comportamentos que não os aceitos socialmente como masculinos, já são taxados, né? O homem que chora, o homem que tem sentimento. Sim. Não, isso não é coisa de homem. Esse é um homem vítima do machismo. E isso dá uma pauta para um novo programa. Meninas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui no E Agora, Josélia. Foi um prazer recebê-las. Eu sei da dificuldade de agendas e de horários, mas diante da causa, diante do que tem se mostrado para nós nos últimos dias, é preciso informar e é preciso trazer à tona a verdade no sentido de elucidar algumas questões que são inseguras ainda, causam insegurança nas mulheres. Então, muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Prazer. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. E eu encerro, minhas palavras finais são as palavras de Cora Coralina. Que nada nos limite, que nada nos defina e que nada nos sujeite, e que a liberdade seja a nossa própria substância. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau.
Você ouviu E Agora, Josélia, um programa de entrevista produzido pela acadêmica de jornalismo da Uninter, Denise Becker.